E aí, pessoal, vem cá. Vamos falar de câmbio um pouco? Que eu acho que a gente precisa ter uma conversa assim, mais horizontal para vocês entenderem algumas coisas que são importantes. Eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 13 de abril, né? E o câmbio está sendo cotado a R$4, o dólar está R$4,99, R$4,98 agora. E a gente precisa ter um papo sobre câmbio, que é o seguinte, né? Porque como o real é o ativo, a nossa moeda é o ativo que representa o país, a quantidade de bobagem que eu vejo de gente falando sobre isso é gigantesca. Por quê? Porque confunde com política. Ah, não, o governo está... Se o dólar está caindo, quer dizer que o governo está indo bem, mas não é possível que o governo esteja bem, porque eu não acho que o governo está indo bem. Vocês têm que parar de confundir essas coisas. Especialmente para vocês não caírem em leituras, para não falar papo, de algumas pessoas que querem criar um barulho e falar, ah, não, compra dólar que agora é o momento do dólar. Eu não quero nem dizer que elas estavam erradas ou não, até eu acho que algumas delas, para não dizer a maioria, estavam. Porque eu sei que eles estavam fazendo isso para vender alguma coisa. E a verdade é o seguinte, é difícil o real se depreciar. Por que é difícil o real se depreciar? Você pegar, por exemplo, em 2002, quando o Lula entrou, quando estava a eleição, antes de 2003, né, que quando foi a vitória do primeiro mandato, o câmbio tinha batido R$3,80 a R$4. A gente está em 2026, ou seja, 23 anos depois. E o câmbio sai de R$3,80 para R$4,99, percebe que não valorizou quase nada, né? Ou desvalorizou quase nada, ou seja, o dólar não ganhou muito. Mas por que isso é importante? Porque não quer dizer que não tenha volatilidade, não quer dizer que tenha movimentos fortes, não quer dizer que possa estressar ou não. Mas a primeira coisa que eu acho que é importante para você operar moeda, né, é tirar a ideologia da sala. Porque aí você consegue ter uma visão um pouco mais sóbria sobre o fenômeno. E quando se trata de análise de câmbio, tem duas coisas, somente duas coisas que importam, do ponto de vista técnico. A primeira delas é diferencial de taxa de juros. A nossa taxa de juros não é muito maior do que o resto do mundo? Sim. Então o que acontece é o seguinte, né? É uma operação de carry, que a gente chama de carry trade, né? Vamos supor que a taxa de juros no Japão é 1%, e na nossa aqui é o ano, e aqui é 15%. Está 14,75%, mas eu vou falar que é 15%. Você percebe que você consegue pegar dinheiro emprestado no Japão a 1% e emprestar 15%, aqui você ganhou esses 14%, que é a diferença de um do outro. O que não pode é o real se depreciar 14% e aí zerar esse ganho, né? Mas se ele tomou dinheiro aqui a 1% e emprestou a 14%, você percebe que vai ter um fluxo sempre de um lado para o outro. Isso daí é muito difícil você ir contra. É muito difícil. É muitos juros, a diferença é muito grande. Então, assim, você tem a primeira perna, né, que é o diferencial de taxa de juros. Mas tem uma segunda questão que eu tenho que trazer aqui com mais força para falar de câmbio e para você não cair em bobagem às vezes, né? É balança comercial. A balança comercial determina justamente a capacidade que a gente tem de gerar receita na produção. Transações correntes têm outras contas lá no meio, que, né, remessa de lucro, remessa de juro, um monte de outra coisa, mas a balança comercial representa essa geração primária de dinheiro. E eu quero dizer para vocês que estamos no início de 2026. E isso implica dizer uma coisa muito simples. O Brasil virou uma espécie de Emirado Árabe. Por que eu estou colocando isso dessa forma? Se você pegar os dados de janeiro, fevereiro e março desse ano, 60% do superávit comercial que a gente teve só foi balança de petróleo e derivados. André, mas a gente não importa gasolina, diesel. É verdade, mas a gente exporta muito mais óleo bruto. E aí entra uma discussão que eu quero jogar essa provocação e eu espero que você pegue essa provocação para pensar, porque é um tema que ninguém está pensando direito nesse negócio. O Brasil exporta muito óleo bruto e importa derivados. Por que corrupção é um problema? Se a gente tivesse terminado as refinarias, nem isso a gente ia ter que importar de petróleo e derivado, né? Mas enfim, corrupção, não vou entrar no mérito, vocês sabem o que eu estou falando. Mas o que é importante é o seguinte, o Trump, os Estados Unidos virão entrar numa guerra terrível, né? Enfim, e eles destruíram muito da produção de petróleo e gás lá e também tá essa discussão toda do Estreito de Hormuz, etc e tal. Agora imagina que você é um europeu, está querendo comprar petróleo. Você concorda que o petróleo do Brasil deveria custar mais caro? Como assim mais caro? Sim, teria que custar mais caro por um único motivo, tem um prêmio aqui porque o Brasil é pacífico. Você percebe que se você for comprar em outro lugar, vai ser muito pior para você trazer esse petróleo? Aqui não, aqui você comprou e fala, bem, eu tenho quase um seguro implícito, quase um seguro. Pensa que lá você vai ter que comprar o petróleo e comprar um seguro
muito alto para garantir que esse petróleo chegue para você. Aqui no Brasil não, esse dinheiro vem para cá. Então o que eu estou querendo provocá-los é o seguinte, dado a diferença de taxa de juros e dado a questão da balança de petróleo e derivados, que finalmente, depois de 50 anos que a gente fez a Petrobras, a balança é superavitária, finalmente, depois disso tudo, a gente tem uma situação diferente. Quer dizer que o real, o dólar vai cair para R$4? Não, não é isso que eu estou falando. Mas eu quero colocar para vocês muito claramente que você tem dois vetores que são fortes de apreciação do real. E se você pega historicamente, você tem uma situação desse tipo. Por que eu estou falando isso? A gente vai ter eleição. E aí vamos supor que de repente o Lula está na frente de novo. Só para pegar e falar assim, ai meu Deus, então o dólar vai disparar. Não sei. Se pergunta. Porque muita gente vai falar que sim. Ah não, o Flávio está na frente, então o dólar vai despencar. Não sei. Se pergunta. Não dá para ficar querendo operar câmbio, discutindo política toda hora. Claro, em anos eleitorais tem um viés que é um pouco mais forte. Mas mesmo assim, tem que tomar cuidado. Então esse vídeo aqui é para essa conversa aqui, ó, horizontal, para você pensar essas questões. Por sinal, o top 5 de câmbio eu fui várias vezes, até top 5 anual de câmbio no Banco Central. Então eu sei bem o que eu estou falando. Tira a política da sala, olha a diferencial de juros e olha a balança comercial. É disso que se trata, o tempo todo. E eu quero te fazer um pedido antes de terminar o vídeo. O primeiro pedido que eu quero que você faça é se inscrever no canal, que esse é o jeito de você saber dos últimos vídeos que tem, clicar no sininho para receber as notificações a respeito disso. Eu ia pedir também que você deixasse aquele joia. Esse joia leva esse vídeo para mais pessoas. Esse tipo de conhecimento, ou leitura de economia e de investimentos, principalmente, eu acho que é uma coisa que precisa, porque tem tanto ruído, tanta coisa estranha por aí, que eu acho que alguém de mercado, por tantos anos que tem que nem eu, né, pode apresentar de forma mais direta. E outra coisa, eu quero saber, deixa aí nos comentários, o dólar vai para onde? Vai, vamos ver aqui, qual que é o bolão aqui de vocês. Quero saber isso aqui. A gente se fala, pessoal. Abraço.